Nossa mente é e sempre foi rica em imaginação. O famoso monstro do Lago Ness é um dos resultados destes devaneios de nossa rica cabeça. Algo foi visto no lago e depois disso foi construída toda uma história em cima daquilo. Quando se tem vídeos, fotos e testemunhos cheios de fé e verdade, acho que aí sim sua reação pode mudar, certo? Mas apesar de termos mistérios ainda não resolvidos, alguns destes que já nos assustaram em certo momento têm uma explicação totalmente razoável e real. Por isso que a partir de agora iremos trazer alguns monstros que por vezes te roubaram o sono, mas que com um pouquinho de estudo e pesquisa foram desmascarados. Nós então estamos desvendando 6 mistérios sobre monstros ao redor do mundo. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. O Gollum de Rohirrim. Convenhamos, seria estranho ir acampar com os amigos e do nada encontrar com uma criatura em sua frente que se assemelha a um Gollum, ou o Sméagol, de Senhor dos Anéis. Mas foi exatamente isso que aconteceu com um homem na região de Rohirrim, na China. O homem que presenciou o momento disse que ficou extremamente apavorado, mas ainda assim conseguiu tirar algumas fotos do monstrengo. Essas imagens viralizaram por toda a internet chinesa e, posteriormente, romperam até as barreiras do país. Ninguém sabia explicar até então o que era aquilo e de onde tinha vindo. Mas apesar de assustar muita gente, além de intrigar diversas pessoas, a história foi rapidamente explicada. A polícia informou que era um ator vestindo uma fantasia. Inclusive, este mesmo ator logo depois publicou uma foto que demonstrava a peça que ele estava usando por cima da pele. Há 2 explicações para o uso daquela roupa. Um ator e seus amigos tinham partido para a floresta para fazer um filme. E, como você pode bem imaginar, era um filme de ficção científica com um orçamento não tão alto assim. A outra explicação é que era um ensaio fotográfico para um jogo chamado Guild Wars, e o nome do personagem seria Azura. Enfim, de qualquer forma, é um ator ali por baixo. Mesmo sendo mentira, o bicho é um pouco assustador, não é? Número 2. Monstro do East River. Este monstro passou um susto na cidade mais importante dos Estados Unidos. Claro, Nova York. Seu corpo foi encontrado debaixo da ponte do Brooklyn, em Manhattan. Como você pode ver, o monstro tinha um aspecto bem feio, diferente de qualquer esqueleto que já se tivesse visto. Então, ele foi fotografado por um transeunte que passava por ali. Sua imagem também foi compartilhada na internet. A partir daí, houveram diversas discussões em fóruns sobre o que poderia ser aquilo e por que tinha surgido logo ali, numa das cidades mais vigiadas da Terra. O palpite maior de quem acompanhava o desenrolar da história era de que o esqueleto seria de um porco, até pelo aparente inchaço ou gordura do animal. Alguns mais fantasiosos ainda chutaram que seria uma espécie de rato realmente gigante. Mas a mesma pessoa que havia fotografado a criatura resolveu mandar a imagem para uma análise profissional de um naturalista. A resposta dele foi que aquilo era um esqueleto de um cachorro que ficou um bom tempo dentro d'água até que surgiu na margem. Boa parte do seu corpo já havia sido decomposto, o que causou aquelas mudanças que confundiram bastante gente. Número 3. O monstro marinho de Villaricos. Os espanhóis estiveram um pouco assombrados no ano de 2013. Se você assistiu Pokémon, talvez associe a imagem ao desenho. Lembra daquele forte personagem chamado Gyarados? Então, é bem parecido. Esse monstro foi encontrado em Villaricos, uma cidade do litoral da Espanha, e parecia uma cobra com alguns chifres pelo corpo. Agora, me diz se você não ficaria intrigado com isso aí também. A imagem teve uma divulgação bem forte nos Estados Unidos.
Estudiosos de lá discorreram bastante o assunto e suscitaram algumas possibilidades, entre elas o peixe remo ou um dragão marinho que tenha sofrido algum tipo de mutação bem esquisita, mas nenhum deles estava certo. Para não deixar o mistério ficar engavetado, uma equipe de TV solicitou a 2 outros especialistas um estudo mais apurado que pudesse, enfim, acabar com aquele mistério todo. No final, descobriu-se que era a ossada de um tubarão e o que parecia com chifres eram ossos que dão sustentação às barbatanas. Número 4. Omaginaucos. O Canadá é um país que tem a fama de ser bastante neutro, de pessoas educadas e proativas. Por isso mesmo você não vê muitas notícias que nos choquem e que sejam provenientes do simpático país. Mas quando você encontra um bicho vindo de uma lagoa e que tem um aspecto horrível, não tem como ficar inerte, certo? É isso mesmo. 2 enfermeiras canadenses caminhavam tranquilas com seus cães em uma reserva indígena, até que avistaram um animal desconhecido e mas realmente muito feio. Estava morto, mas continuava bastante assustador. Seu corpo é peludo enquanto sua cara é desprovida de qualquer penugem, deixando apenas uma pele branca que é complementada por um olho, que também não tem cor. Os indígenas o chamavam de Omaginacos, que significa literalmente o feio, e diziam que significa um mau sinal. Ainda segundo os índios, aquele animal não era visto há no mínimo uns 50 anos na região, mas a verdade é que aquele bicho não era mesmo o que os índios pensavam. Era um animal chamado Vison. Ele é bem parecido com um furão. Inclusive, é da mesma família que ele e tem o seu pelo muito bem visto no mundo da moda. O que acontece é que aquele bicho encontrado havia morrido e, devido ao tempo que já se encontrava boiando no lago, perdeu os pelos de sua cara e teve os olhos descoloridos, dando aquele charme assustador que ele aparenta ter. Se é que você pode chamar isso de charme. Número 5. O monstro de Cerro Azul. Essa lista prova que a imaginação voa longe em qualquer lugar do mundo, de leste a oeste, de norte a sul. Mas neste caso mesmo, o acontecido foi num lugar chamado Cerro Azul, que fica no Panamá, país da América Central, e assolou 5 meninos que por ali passavam. Esse bicho foi também comparado ao Sméagol, de Senhor dos Anéis, enquanto outras pessoas da região achavam que se tratava de um extraterrestre. De qualquer maneira, os meninos haviam matado o bicho na pedrada, o jogaram na água e depois voltaram para o fotografar. De pele bem lisa e uma forma desconhecida, o monstro foi retirado do lago em que foi jogado pelo governo local. Suas imagens rodaram o mundo e fizeram com que estudiosos ficassem curiosos com o bicho não identificado. Após acompanharem a estrutura dos ossos, a formação do esqueleto, descobriu-se que o suposto ET, na verdade, era uma preguiça, que havia modificado seu corpo por conta da água. Ele estava com os órgãos inchados, sem nenhum pelo e com a pele lisa em razão do atrito com o ambiente molhado. E então, provavelmente os meninos sabiam do que se tratava, mas resolveram esconder para manter o mistério, não é? Número 6. Chupacabra de Coelho. Esse é um dos maiores personagens do folclore latino, mas por um bom tempo foi tratado como um monstro real e sanguinário. Primeiramente assustou Porto Rico e daí para frente outras culturas o adotaram como uma espécie de mula sem cabeça deles. Mas até aí era mais especulação do que propriamente alguma coisa palpável e que realmente assustava as pessoas. Entretanto, em 2007, um bicho de esqueleto bem arqueado, caninos bem aparentes e um tanto quanto alto foi encontrado já morto na cidade de Cuero, no Texas. O bicho era responsável pela morte de várias galinhas de uma criação da região. O dono do lugar afirmava ter visto o monstrengo de longe e ter ficado bem assustado, até que um dia o encontrou ao lado de uma estrada morto e o levou para que fosse estudado. Apesar de sua aparência bem horrível, sua origem não era tão assustadora assim. Era um animal que surgiu do cruzamento entre um lobo e um coiote.
e foi acometido por um grave tipo de sarna que fez com que sua pele ficasse cheia de feridas e crostas, ajudando a caracterização do bicho como um negócio assombroso. São bichos assustadores, não é? Causaram algum medo em quem os viu? Com certeza. Mas, como falamos, a imaginação também trabalhou muito bem nesses casos. Mas, e se fosse contigo? Sua reação não seria a mesma? Não ficaria assustado e desconfiado de que fosse algo de outro mundo? Você acha que faltou algum monstro que não falamos aqui? Conte pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, dê o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.